Fala, traders. Boa noite. Vou tentar gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês o que eu tô vendo. Vou tentar ser rapidinho, resumido. Vamos ver se vai ficar bom. Bom, aqui é o Infut. Eu gosto de olhar ele no 15 minutos para fazer essa análise dos últimos dias, tá? E o que a gente está vindo? A gente está vindo de um movimento maior. Vamos ver lá embaixo. Um movimento grande de alta aqui do Infut, certo? Subiu, fez uma retração, subiu de volta, fez uma retração importante, subiu de volta. Uma retraçãozinha, subiu. Chegou no topo, tá? Aqui ele fez uma retração até 61.8. E esse Fibo que está desenhadinho aqui, ele joga uma projeção por ter retraído até 61.8, que vai coincidir com as outras retrações, tá? Que é em torno aqui dos 149.500 pontos. Então, muito provavelmente ele vai chegar aqui em algum momento. Só que o que acontece aqui? Quando a gente olha, esse resultado aqui foi do dia 5 de setembro, né? Na terça-feira, isso? Não, na sexta-feira. O que aconteceu? Quando ele chegou aqui no momento que era para ele dar continuidade, acabou o dia, no dia seguinte, na segunda-feira, ele não deu continuidade esperada, né? Ele deu uma lateralizaçãozinha aqui, bateu duas vezes nesse ponto e caiu. Falhou o movimento, né? Beleza, aí foi assim até o final do dia. No dia seguinte ele subiu, aí aqui eu vendi, o tio vi que eu tava aqui em casa esse dia, né? Que eu peguei essa venda, que ele pegar essa subida, que ele pegar essa venda. E aí o tio falou, mas o que você viu aqui? O que eu vi aqui? Eu vi isso aqui, ó. Eu vou fazer ela de novo, pra vocês verem o que eu fiz. Eu peguei uma linhazinha, coloquei ela aqui nesse topinho, e vi que fazia sentido com esses dois outros topinhos que ele fez aqui no dia seguinte, tá vendo? Aí eu mando ela fazer extensão à direita, aqui nas opções. Eu gosto de deixar pontilhado e vermelhinho porque ela é de queda. E fiz uma linha de tendência de baixa. Então isso eu fiz aqui nesse dia, certo? Quando eu me preparei aqui para esse dia. E aí quando começou o dia, que eu falei pro tio, ó, tô esperando fazer uma compra até chegar na linha de tendência de baixa. Quando ela chegar aqui, daí eu quero fazer uma venda. Aí a compra acabou que eu comecei, desisti. Mas aí quando chegou aqui em cima, eu fiz a venda. Aí consegui pegar um movimento legal aqui. Aí o dia foi uma porcaria, a amplitude foi pequena esse dia, beleza. Aí quando chegou aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Quando chegou aqui, no dia de hoje, né? Ele já no começo do dia ele já chegou aqui em cima, na linha de tendência de baixa de novo. O que eu fiz? Vendi. Né? Falei, opa, vendi, peguei essa venda legal aqui. Mais um pedaço aqui, quando ele começou a subir, eu saí. Então aqui eu fiz meu primeiro trade. Aí quando ele subiu aqui, eu não peguei essa subida. Tá? Quando ele chegou aqui de volta, eu vendi de novo. Ele fez essa volta, só que no mesmo. Aqui tá no 15 minutos, né? Mas assim, nos 5 minutos, do mesmo jeito que ele caiu, ele voltou. E aí ele violou pra cima. Quando ele violou pra cima, a linha de tendência de baixa, foi onde eu mandei mensagem no grupo lá. Falei, opa, ele violou a linha de tendência de baixa. Se ele subir, voltar, ele confirma o rompimento, né? E aí pode ser que ele dê sequência. Então quando ele fez esse retorno aqui, ó, eu comprei aqui. Quando ele começou a subir, eu fui levando, ele chegou até aqui. Quando ele começou a cair, aí eu realizei aqui. Porque eu não achei que ele não ia ir mais, né? Achei que daqui talvez ele pudesse voltar. Então, beleza. E aí, a partir disso, ele acabou chegando até aqui em cima, e aí ele fez uma queda. Aí, quando ele fez essa queda, ele montou essa lateralização. E o que eu percebi aqui? Que tinha uma linha de tendência de baixa que ele estava montando aqui, e que esse candle que subiu e já voltou, na verdade, ele foi tipo um falso rompimento dessa linha de tendência de baixa. Foi essa a minha leitura. Como ele montou essa linha, aí o que eu percebi? Bom, então aqui ele foi um topinho, aqui ele teve um fundo, a linha está aqui no meio, e eu montei esse canal, entendeu? Desse topo desse fundo, e botei ele no mesmo ângulo. Aí ele foi indo aqui, beleza. Quando ele chegou nesse, encostou de novo no topinho desse canal aqui que eu tinha montado, né? E tava testando a primeira vez, porque ele não tava montando esses candles. Quando ele encostou aqui, eu fiz uma venda. Aí ele segurou um pouquinho e depois ele fez o movimento. Chegou até aqui, eu realizei. Tá? Um pouquinho antes, na verdade. Eu realizei aqui, mais ou menos. A segunda parte do movimento eu acabei não pegando. Eu tive que sair lá buscar a compra com a mãe lá, etc. E olha só, ele fez o movimento, depois ele ainda foi mais um pouco. E olha que interessante, onde que ele encostou. Naquele canal que eu tinha montado lá, naquele primeiro candle, ó. Vermelho, tá vendo? Ele foi encostar aqui embaixo e daqui ele voltou. Quando ele começou a seguir pra cá, eu percebi que ele tava seguindo uma linha de tendência de alta. Então quando ele chegou de novo nesse topinho do canal, ele violou aqui pra cima, eu fiz uma venda. Meu stop tava aqui em cima, ele começou a cair, beleza, né? Aí até aqui eu tava até no lucrinho, só que aí ele foi indo, chegando nesse cantinho aqui e ele falhou a continuação desse canal, né? Ele já seguiu aqui continuando. Então daí eu estopei no 0 a 0, não ganhei, mas não perdi também, não realizei lucro aqui. E aqui já era final do dia e eu já tinha parado. Tá? E aí ele fez esse movimento. E o que eu percebi? Quando ele fez essa linha de tendência de alta, eu olhei aqui pra trás que tava um desenho parecido. Então daí eu estiquei ela até aqui atrás e vi que ela tava semelhante, ó. Encosta aqui, subiu, encosta aqui, subiu, encosta aqui, subiu, encosta aqui, subiu. Beleza, teve as movimentações. Aqui quando ele desceu, olha que interessante, daqui ele encostou. Encosta aqui, subiu, beleza. E aí depois ele tava o quê? Respeitando ela. Então eu montei essa linha de tendência de alta. Aí pra amanhã, o que vai acontecer? Eu imagino, aqui se você pegar um novo FIBO, você vai ver que ele fez uma retração até 50%. Então de novo ele tá falando o quê? Quero subir. Mas a gente tá num contexto lateral já, tá vendo? Isso aqui é lateral, já tem um caixote amplo aqui. Então, como essa semana, votação do Bolsonaro, pode vir sanção dos Estados Unidos. A definição do Fed é no dia 17, semana que vem, que vai ter a definição da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Que é, a gente vai saber aqui quando. Cadê? Ah, eu fechei. Mas eu abro aqui de volta. Notícias, calendário econômico. Aqui, ó. Dia 17 de setembro, às 15 horas, ó. Decisão sobre taxa de juros no Fed. Eles estão esperando queda de 0,25. Então, assim, pode ser que seja essa queda de 0,25, pode ser que seja queda de 0,50, que aí seria um negócio bem interessante. Pelos indicadores que a gente está tendo nos Estados Unidos, poderia até acontecer isso, bem pouco provável, mas poderia. E está se falando entre ciclos de queda de cair mais 3 vezes esse ano ou 2 vezes. Então, essa aqui, mais duas, ou essa aqui, mais uma. Esse é o contexto. E define aqui na semana que vem. Então, acho que agora a gente está meio que num contexto lateral. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Por isso que eu não estou acreditando que ele vá romper.
Caiu meu microfone aqui, vamos ver se funciona. Então por isso que eu não tô acreditando que ele vai subir, tá? Tô contando mais que, como a gente tá numa região de topo, tô contando mais que ele daqui ele vai falhar de novo. Agora ele falha daqui, ou talvez ele sobe mais um pouquinho e falha daqui, pode ser, tá? Vamos ver o que ele mostra, tá? Mas por enquanto eu já tracei essa linha de tendência de baixo aqui de volta, ó. Mesma coisa que eu fiz lá atrás, ó. Ele fez um topinho aqui, ele fez esses dois é, topinhos aqui no final do dia, tá vendo? Então eu já tracei ela pra ver se ele vai respeitar ela ou não. E é isso, gente. Resumindo, valeu.